Olá, o Jornal Panorama está no ar com as principais informações do Poder Legislativo Estadual. Sessão ordinária, Fundap, Direito do Consumidor e outros assuntos em pauta nesta quarta-feira no plenário. Quem nos traz mais detalhes é Verônica Salazar. Na última sessão ordinária desta semana, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria da deputada Lúcia Dornelas, que obriga as farmácias de todo o estado a disponibilizarem uma lista de medicamentos genéricos em braille. A matéria depende agora da sanção do Executivo para entrar em vigor. Já na fase das comunicações, os parlamentares falaram sobre o fim do Fundap e ainda da possibilidade de perda dos royalties de petróleo. Em discurso, o deputado Marcelo Santos citou a Operação Lee Oswald, realizada em Presidente Kennedy, como um mau exemplo de como administrar os recursos do petróleo capixaba. Um Estado que se organizou para que pudesse, de uma forma mais concreta, aplicar os seus recursos, para que ele pudesse chegar lá na ponta, com investimentos na área de saúde, educação e tantas outras áreas, e mesmo com as deficiências, ter saltado de um investimento que tinha, por conta do comprometimento da sua receita, apenas de 57 milhões de reais, passar para 1 bilhão de reais de investimento com recurso do Tesouro. E diante dessa guerra que nós estamos enfrentando no Congresso Nacional, sobre o novo marco regulatório dos royalties de petróleo, o Espírito Santo dá um exemplo negativo, aonde os recursos de royalties de petróleo são de forma equivocada investidos naquele município. Uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, com uma das maiores receitas per capita do Brasil, proporcionalmente, a sociedade não conseguiu enxergar ainda esses recursos. Essas ações que ocorrem e que ocorreram no município de Presidente Kennedy, de não empregar melhor esses recursos, estão sendo debatidas Brasil afora, dizendo que os recursos de royalties não são bem aplicados e que o Espírito Santo, que tanto luta pela permanência, principalmente dos contratos firmados desse recurso, deputado Nilton Baiano, não dá o exemplo. Para que ter royalties de petróleo se eles são mal aplicados, mal geridos? E aí, o exemplo que é colocado na parede, deputado Gilson Lopes, é o município de Presidente Kennedy. E o presidente Teodorico Ferraço anunciou decisão da Casa, em parceria com o governo do estado, de entrar na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a decisão de extinguir o Fundap, tomada definitivamente na tarde de ontem em votação do plenário do Senado Federal. Outra novidade foi apresentada pelo deputado Glauber Coelho, o lançamento de uma série de livros que irá tratar das peculiaridades das regiões do Espírito Santo. O primeiro exemplar conta a história e também as potencialidades da região do Caparaó. O deputado fez questão de agradecer a participação dos servidores da Casa para a realização do trabalho que, graças a parcerias firmadas, não onerou a Assembleia Legislativa. Os parlamentares também lamentaram a morte dos 5 jovens num acidente de carro na divisa do Espírito Santo com a Bahia e, como sinal de respeito, fizeram um minuto de silêncio. Estendo aqui aos familiares lá de São Mateus os meus sentimentos em virtude do falecimento trágico de 5 jovens com um futuro talvez muito brilhante pela frente. E quando a gente reclama aqui, às vezes, da falta de investimento do governo federal no Espírito Santo, as nossas rodovias federais estão sempre em péssimo estado de condição. Lá, recentemente, fizeram nessa rodovia uma operação tapa-buraco, mas a via é de péssima conservação. Não se tem um acostamento, não se tem uma área de escape. Ao longo da rodovia, se constata um número exagerado de cruzes, dando conta do altíssimo número de acidentes naquela via. E, lamentavelmente, nós temos no dia a dia ceifadas vidas por má conservação das rodovias federais também no nosso estado. Todo o Espírito Santo e todo o Brasil estão com o coração apertado, acompanhando essa história, que inclusive teve um componente de sofrimento muito grande para as famílias. As BRs se tornaram máquinas de moer gente.
Eu tenho falado isso aqui na Assembleia quase que toda semana. As BRs foram construídas na década de 60, quando o automóvel mais veloz que existia era o Fusca. Hoje, os automóveis são extremamente velozes, existe um componente de dificuldade de se cumprir leis de trânsito nas rodovias, isso tudo agrava, e os acidentes acontecem uns atrás do outro. Todos aqui são pais, mães, e sabem, podem imaginar a dor terrível que esses familiares, principalmente os pais e as mães desses jovens, estão sentindo. Duplicar estradas é poupar vidas. Comissão de Justiça aprova a proposta de emenda à Constituição que torna o ensino médio gratuito e obrigatório como fundamental. Hoje, o adolescente que termina o 9º ano, 8ª série, ele não é obrigado a continuar seus estudos. E justamente na idade que ele precisa estar na escola. 15 anos, 16 anos, 17 anos, o estudante, o jovem, ele precisa estar na escola. A Constituição Federal aprovou uma emenda para que até o ano de 2016 seja obrigatório também o ensino médio. Nós apresentamos uma emenda aqui na Assembleia para que aqui no Espírito Santo, imediatamente aprovada essa emenda, seja obrigatória os alunos terminarem o ensino fundamental, os alunos na idade escolar, aluno que tem até 17 anos, possam continuar no ensino médio. Isso, além de preparar o jovem para a cidadania, para um melhor emprego, também tem a finalidade da inclusão social, porque o jovem que não está na escola pode estar aí suscetível em áreas de risco ou até ser uma presa fácil do narcotráfico. Comissão de Finanças recebe o secretário de Estado da Fazenda, Maurício Duque, para prestação de contas. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa realizou a audiência pública para a prestação de contas do atual secretário da Fazenda, Maurício Duque. Ele apresentou aos deputados um relatório detalhado com dados de janeiro a dezembro de 2011 sobre a receita do Estado e os investimentos realizados. Mas o foco da audiência ficou mesmo em torno da perda do Fundap, já que o Senado aprovou o projeto que estabelece uma alíquota única de 4% do ICMS para produtos importados e põe fim ao incentivo financeiro de 12% que o Espírito Santo recebia há mais de 40 anos. O secretário adiantou que ainda essa semana o governo deve anunciar medidas econômicas para os próximos anos. O governador vai apresentar na sexta-feira algumas diretrizes. Não dá para a gente antecipar detalhadamente essas diretrizes, mas ele já reuniu o grupo e esse grupo de trabalho está bem discutido todos os dias. Serão ações para os próximos meses e próximos anos, 2012, 2014, que passam por diretrizes na área econômica, para dinamizar a atividade econômica do Estado. Aliado a esse anúncio de dinamização da atividade econômica, há também uma preocupação muito grande e também haverá uma diretriz referente aos gastos do governo. Qual a consideração que o senhor pode fazer com relação aos royalties também? Olha, royalties há uma arrecadação hoje significativa para o Estado e municípios. No ano de 2011 chegou a 1,7 bilhão, então é um valor que representa muito a nossa receita e a receita de alguns municípios. Nos preocupa muito, porque é uma arrecadação significativa e a votação ou a distribuição que está sendo proposta é amplamente conhecido como ilegal. O Espírito Santo vem cuidando do seu povo, do seu orçamento, com realidade, onde a Assembleia Legislativa é parceira, votando orçamento real e em audiências públicas, fiscalizando essas prestações de contas. Planos de educação em pauta na sessão especial promovida pelo deputado Roberto Carlos. A construção do Plano Estadual e dos Planos Municipais de Educação foi tema de sessão especial no plenário Dirceu Cardoso na tarde desta quarta-feira. O secretário de Estado da Educação, Klinger Barbosa Alves, adiantou que estudos já estão sendo realizados no Espírito Santo. Nós temos um prazo de 1 ano após a conclusão final do Plano Nacional para a apresentação e aprovação do nosso plano estadual. Nós já temos o fórum instituído aqui no Estado, de acordo com as recomendações do MEC, bastante representativo, que vai impulsionar esse trabalho
E, ao mesmo tempo, no âmbito interno da SEDU, nós já estamos fazendo estudos técnicos sobre diversos pontos importantes, por exemplo, quanto à questão do analfabetismo no Estado, questão da educação infantil, usando esses dados recentes que saíram do censo do IBGE e que são muito úteis para nós mapearmos como é a situação educacional no Espírito Santo. Então, esses trabalhos já estão sendo feitos. Nós convidamos também o Instituto Jones dos Santos Neves, participando conosco nesse trabalho, para que assim que começarmos a deslanchar o plano estadual, que deve ser bastante abrangente, percorrendo o estado inteiro, nós já tenhamos elementos para apresentar para que as pessoas interessadas possam ter referências para a discussão. Nós, aqui no Espírito Santo, provocados pelo mandato da senadora Ana Rita, juntamente com o deputado Cláudio Verias, Comissão de Educação e nosso mandato, nós achamos interessante começar a aproveitar que esse debate em Brasília está quente, fazer com que o Espírito Santo saia na frente na discussão do debate para o plano estadual e o plano municipal. Comissão de Segurança vai a São Paulo para estudar a viabilidade de um fórum interestadual de segurança pública com outras 5 unidades da federação. Estamos pleiteando a presidência, porque o deputado João Leite, o deputado Adilson Rossi, o deputado Zaqueu Teixeira do Rio de Janeiro, o Adilson Rossi de São Paulo, o João Leite de Minas Gerais, o capitão Almir lá do Mato Grosso, todos eles nós já fizemos o contato e mostraram-se predispostos a fazer uma junção com o nosso estado para discutirmos a problemática da segurança pública, uma vez que nosso estado é traçado pelas rodovias, é um estado atrativo. Então, eles estão apertando em função dos jogos da Copa do Mundo, em Minas, estão apertando no Rio, estão apertando em São Paulo, e os bandidos estão migrando para o nosso estado. Aí nós vamos fazer uma discussão ampla para ver se a gente consegue contribuir com o nosso estado e fazer com que a sociedade sofra menos, porque nós estamos passando dias terríveis. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Assembleia, Canal Cidadão.